Ela era apenas a empregada, mas aquela noite fez o milionário se apaixonar de verdade. Naquela manhã abafada em Salvador, Clara achava que seria apenas mais um dia limpando os corredores de mármore da mansão Sabarreto. Mal sabia ela que, antes do pôr do sol, o herdeiro do império hoteleiro a olharia de um jeito capaz de mudar o destino dos dois para sempre. Porque às vezes, basta um olhar, um único olhar, para que o mundo inteiro se volte de cabeça para baixo. Naquela manhã abafada de verão em Salvador, o som distante das ondas misturava-se ao ruído suave das vassouras contra o piso de mármore. Clara já havia se acostumado ao ritmo silencioso da mansão Sabarreto, um palácio de paredes brancas e janelas abertas para o mar. Trabalhava ali havia quase 2 anos, desde que a mãe adoeceu e ela precisou abandonar os estudos para sustentar a casa. Cada cômodo parecia pertencer a outro universo, onde perfumes importados flutuavam e sorrisos eram treinados para parecer gentis. Mas, por trás de toda a elegância, Clara aprendeu a enxergar o que poucos viam, a solidão escondida naquela família de aparência perfeita. Antes de continuar, inscreva-se no canal para não perder nenhuma das próximas histórias. Cada narrativa é criada para emocionar, inspirar e fazer você acreditar de novo no poder do amor verdadeiro. Miguel Sabarreto, o herdeiro do império hoteleiro, raramente estava em casa. Quando surgia, vinha envolto em reuniões telefônicas, ternos impecáveis e o peso de expectativas que o sufocavam. Ainda assim, toda vez que seus olhos cruzavam os de Clara, algo mudava no ar. Era um instante breve, quase proibido, como o reflexo do sol sobre a água, bonito, mas impossível de segurar nas mãos. Clara tentava se convencer de que aquilo era apenas admiração, um devaneio tolo de quem vive entre luxos que nunca serão seus, mas o coração insistia em bater mais rápido quando o via atravessar o corredor, distraído, sorrindo sem perceber o efeito que causava. Naquela tarde, a rotina parecia igual a todas as outras. Dona Graça, a matriarca, despachava ordens com a autoridade de quem acredita que o mundo deve permanecer em seu lugar, cuidadosamente dividido entre os que servem e os que são servidos. Clara, acostumada à frieza da patroa, concentrava-se em limpar o escritório de Miguel, um espaço onde livros de negócios conviviam com fotografias de viagens e uma antiga máquina fotográfica herdada do avô. Foi enquanto lustrava uma das prateleiras que ouviu o som da porta se abrindo. Miguel havia chegado mais cedo. O susto a fez derrubar o pano, e o olhar que trocaram naquele instante pareceu suspender o tempo. Ele pediu desculpas pela surpresa, ela tentou disfarçar o nervosismo. Conversaram por poucos minutos, de início sobre coisas banais. O calor, o movimento da cidade, a música que tocava no rádio, mas, aos poucos, as palavras ganharam outra cor. Miguel parecia buscar em Clara algo que faltava há muito: sinceridade. E ela, sem perceber, deixava escapar sua doçura natural, a forma simples e transparente com que enxergava a vida. Quando ele agradeceu pelo cuidado com o escritório e pelo café sempre quente que encontrava nas manhãs, Clara sentiu o elogio como uma carícia inesperada. Não era o tipo de declaração que se faz a uma empregada, e sim a uma mulher admirada. Quando Miguel a observou de perto, notou pequenas coisas que nunca havia prestado atenção. O brilho leve dos olhos cansados, as mãos firmes, a voz calma. Aquilo o desconcertou. Pela primeira vez, não enxergava em Clara uma funcionária, mas uma presença. Alguém que ocupava aquele espaço com uma serenidade que contrastava com o caos emocional que o perseguia desde a infância. Esse pensamento o perturbou mais do que gostaria de admitir. Sabia que não deveria confundir gentileza com sentimento, mas a imagem dela ficou gravada, insistente, como uma lembrança impossível de ignorar. Nos dias seguintes, as coincidências se repetiram. Encontros breves no jardim, conversas rápidas sobre nada e tudo ao mesmo tempo. Clara notava o olhar dele se alongar, a voz amaciar sem razão aparente. Tentava conter-se, lembrando-se da mãe que sempre lhe dizia para nunca sonhar alto demais. Só que sonhar era inevitável.
Miguel, por outro lado, começou a perceber que a casa parecia diferente quando Clara estava por perto. O ambiente ganhava leveza, como se a presença dela devolvesse sentido ao que havia perdido brilho com o tempo. Enquanto isso, Dona Graça observava com atenção. Pouco escapa aos olhos de uma mulher acostumada a comandar. Ela percebia a mudança sutil no comportamento do filho e a presença constante da funcionária nos corredores. Um desconforto silencioso começava a crescer, prenúncio de um conflito que ainda viria à tona. Clara não imaginava que aquele sentimento inocente transformaria sua vida em um vendaval, onde o amor, o medo e o orgulho se encontrariam frente a frente. Mas o destino não costuma pedir permissão. Ele apenas chega, muda tudo e se instala. Naquela noite, quando Miguel desceu para a varanda e viu Clara fechando as janelas do salão, a lua refletida no olhar dela lhe deu a certeza de que algo estava prestes a acontecer. Algo que o faria desafiar sua própria família, sua posição e o mundo ao redor. E foi ali, no instante em que os olhares se cruzaram de novo, que a história deles realmente começou. Era apenas o início, mas a vida já começava a testar o que Clara sentia. Depois daquela noite em que os olhares de Miguel e dela se encontraram sob a varanda iluminada pela lua, nada mais parecia igual. No entanto, o mundo ao redor deles permanecia o mesmo, com suas regras invisíveis e fronteiras sociais que não podiam ser cruzadas. Clara acordou cedo, fingindo que nada havia mudado, mas o coração denunciava. Miguel, por sua vez, tentava disfarçar o turbilhão que o acompanhou desde aquele instante. Evitava os corredores à procura dela, ao mesmo tempo em que inventava motivos para voltar para casa mais cedo. Era um jogo silencioso, impossível de ganhar sem perder algo. A tensão crescia a cada dia. Clara percebia os olhares curiosos das outras funcionárias, que cochichavam sempre que Miguel entrava na cozinha para pedir café, um hábito que nunca tivera antes. Pequenos gestos, simples demais para serem escândalo, mas intensos o bastante para despertar rumores. Dona Graça começou a desconfiar, observando com a precisão de quem domina os códigos de uma família de tradição. Seu instinto maternal e controlador a alertava de que algo estava fora de lugar. Desde quando o filho, sempre ocupado e reservado, passara a sorrir ao ouvir o nome de uma empregada, naquela semana, a mansão receberia convidados para um jantar de negócios. Clara foi encarregada de ajudar na arrumação do salão nobre, polindo copos e talheres, enquanto os funcionários mais antigos faziam questão de lembrá-la de seu lugar. O ambiente era tenso e todas as atenções estavam voltadas ao filho da casa, que receberia um grupo de investidores estrangeiros. Quando Miguel entrou, vestindo um terno escuro e um semblante sereno, Clara desviou o olhar, mas não conseguiu esconder o rubor súbito que lhe subiu ao rosto. Ele notou, e num gesto quase imperceptível, derramou sobre ela um olhar longo, carregado de algo que ninguém ao redor conseguiu decifrar. Durante o jantar, Clara manteve-se à margem, observando discretamente os convidados, enquanto o ambiente oscilava entre risos forçados e conversas de aparências. Miguel, tentando manter a postura, sentia os pensamentos se perderem cada vez que sua atenção recaía sobre a jovem no fundo do salão. Havia uma serenidade na forma como ela se movia, um cuidado nos gestos simples que o desarmava completamente. Quando os olhos dos dois se cruzaram novamente, um sorriso rápido denunciou o que cada um insistia em esconder. Mas o destino é sutil e impiedoso. Um dos convidados, percebendo o olhar trocado, comentou algo ao pé do ouvido de Dona Graça. O rosto da matriarca endureceu. Ao final do evento, um clima estranho pairava na casa. As funcionárias foram dispensadas mais cedo, mas Clara ficou encarregada de recolher os copos e organizar a sala. Foi quando ouviu a voz firme de Dona Graça chamando-a ao escritório. O coração de Clara acelerou. Do outro lado da mesa, a patroa a observava com olhos frios, medindo cada palavra. Perguntou sobre sua família, sua origem, seu tempo de serviço. Falava com calma, mas o tom carregava insinuações que Clara não podia responder sem se humilhar. Por fim, Dona Graça deu o recado disfarçado de conselho.
Que tivesse cuidado com sua postura, pois em casas como aquela, confianças demais podiam custar caro. Clara saiu com a alma em pedaços, sentindo o peso do preconceito que tentava ignorar. No entanto, naquela noite Miguel foi ao seu encontro. A chamou discretamente no jardim quando todos dormiam. A voz dele estava tensa, mas o olhar era decidido. Pediu desculpas pelas atitudes da mãe. Disse que não podia mais fingir que nada sentia. As palavras brotaram sem ensaio, quebrando o muro que os separava. Clara tentou resistir, mas falhou diante da sinceridade dele. Era o tipo de verdade que não se ignora. O toque das mãos selou o que nenhum deles ousava dizer em voz alta. Sob o perfume do jasmim e o som distante das ondas, prometeram se proteger, ainda que o mundo desabasse. Só que no universo do Sabarreto, segredos não duram muito tempo escondidos, e o primeiro deles acabava de nascer, junto com o amor que faria tudo mudar. O silêncio da madrugada guardava o segredo dos dois, mas segredos têm vida curta dentro de uma casa como a do Sabarreto. Naquela semana, boatos começaram a se espalhar entre os empregados. Um olhar demorado aqui, um toque disfarçado ali, e logo o rumor ganhou força suficiente para atravessar paredes. Dona Graça, acostumada a controlar cada detalhe da família, notou o desconforto dos criados, e algo em seu instinto lhe dizia que a ameaça estava mais próxima do que imaginava. Clara, ciente do perigo, tentou manter distância de Miguel durante o dia, mas era inútil. O amor recém-desperto parecia uma chama viva, difícil de esconder por muito tempo. Num sábado pela manhã, Clara foi chamada ao centro da cidade para resolver um assunto simples: comprar flores para o evento beneficente que a família promoveria. O problema é que Miguel insistiu em levá-la. Disse que precisava sair para tratar de um negócio e ofereceu carona no carro da família. Ela hesitou, mas acabou aceitando. Durante o trajeto, conversaram com naturalidade, rindo como se o mundo lá fora não existisse. Miguel contou histórias da infância e Clara dividiu lembranças da mãe. Quando o carro parou em frente à floricultura, os dois pareciam se conhecer há muito tempo, como se o destino apenas estivesse ajustando o atraso de suas vidas, mas o retorno reservaria o golpe mais inesperado. Ao entrarem na mansão, foram surpreendidos por Dona Graça à porta principal. Imóvel, o olhar duro, o rosto em silêncio cortante. O motorista, sem perceber o perigo, apenas cumprimentou e se afastou. Mas o mal já estava feito. A matriarca não precisou de explicações. Bastou aquele instante para compreender tudo. Pediu que Clara subisse até o escritório, sozinha. Miguel tentou intervir, mas foi detido pelo tom implacável da mãe. O que se seguiu dentro daquele cômodo ecoaria por muito tempo no coração da jovem. Dona Graça fechou a porta e iniciou um discurso seco, repleto de frases que cortavam mais do que gritos. Disse que respeitava o trabalho de Clara, mas que não admitiria envolvimentos indevidos. Acusou-a de se aproveitar da gentileza do filho, de querer ascender através do nome da família. Clara tentou se defender, sem elevar a voz, afirmando que jamais buscou nada além do seu trabalho, mas as lágrimas involuntárias a traíram, revelando o que não se podia mais esconder. Em meio ao silêncio pesado, o som de passos firmes interrompeu a discussão. Miguel entrou no escritório e enfrentou a mãe. Declarou, sem hesitar, que amava Clara e que nada daquilo era um erro. A confissão caiu como uma sentença. Dona Graça, tomada pela fúria e pelo orgulho, determinou que a moça deixasse a casa imediatamente. Os funcionários que assistiam de longe fingiam trabalhar, mas o escândalo já havia se espalhado entre as paredes da mansão. Clara arrumou suas poucas coisas em silêncio, o coração dividido entre o amor e a vergonha. Miguel, impotente diante da autoridade da mãe, tentou acompanhá-la, mas ela recusou. Disse que não queria ser motivo de discórdia, que preferia ir embora antes que a situação piorasse. Saiu sem olhar para trás, deixando Miguel sozinho no corredor que antes fora palco de seus encontros silenciosos. Naquela noite, ele não dormiu. Ligou várias vezes, sem resposta. O vazio da casa parecia maior do que nunca. Nos dias seguintes, começou a faltar ao trabalho, desinteressado dos compromissos, fechado em si mesmo.
Dona Graça acreditava que com o tempo ele se recuperaria, mas se enganava. Miguel estava decidido. Uma semana depois pegou o carro e foi até o bairro humilde onde Clara morava. Bateu a porta simples de madeira e quando ela apareceu, os dois se entreolharam como se o tempo tivesse parado. Ela o recebeu sem palavras. Ele, sem defesas, apenas a abraçou. Disse que não ligava para a opinião de ninguém, que o amor entre eles não seria apagado por convenções. Prometeu lutar, reconstruir a vida ao lado dela, ainda que precisasse abrir mão de tudo. Clara hesitou, tomada pelo medo do futuro, mas a convicção nos olhos dele a fez acreditar. Ali, no pequeno quintal cercado de plantas simples, decidiram seguir juntos, cientes de que a luta apenas começava. Porque toda grande história de amor precisa enfrentar sua primeira tempestade. E aquela era apenas a primeira de muitas. O mundo ainda não estava pronto para aceitar o que nascia entre eles. Mas Miguel já sabia. Não há retorno quando se escolhe amar de verdade. O amor deles já não cabia mais nas sombras. Mas a claridade trouxe consigo o julgamento do mundo. Depois que Miguel decidiu abandonar a mansão e viver ao lado de Clara, os dias seguintes se tornaram um teste constante de resistência. Longe do conforto em que crescera, ele trocou o terno pelo trabalho árduo como consultor de pequenas pousadas no interior da Bahia, enquanto Clara tentou se adaptar à nova vida em um pequeno apartamento com vista para a cidade. No início parecia que o amor bastaria, mas logo descobriram que o amor, para sobreviver, precisa mais do que promessas. Precisa de coragem, paciência e fé. As dificuldades começaram com o olhar dos vizinhos, que murmuravam ao ver o casal caminhando junto. Miguel, visto como o herdeiro que jogou tudo fora por uma moça simples, virou assunto em colunas sociais. Clara, rotulada de interesseira, evitava sair de casa. As palavras que não se dizem em voz alta, mas se lançam nos olhares, feriam em silêncio. Ainda assim, ela não reclamava. Passava os dias entre o estudo e as tarefas domésticas, enquanto Miguel lutava para reconstruir a própria carreira, enfrentando a descrença de quem antes o bajulava. A cada humilhação, a cada porta fechada, ele repetia para si mesmo que valia a pena proteger aquela mulher, o único ponto de verdade em meio a tantas aparências. Antes de continuar, inscreva-se no canal para não perder nenhuma das próximas histórias. Cada narrativa é criada para emocionar, inspirar e fazer você acreditar de novo no poder do amor verdadeiro. Numa tarde chuvosa, Clara recebeu a notícia inesperada. Estava grávida. O chão parecia tanto se abrir quanto se iluminar sob seus pés. O medo e a alegria se misturaram, despertando lembranças do passado e incertezas do futuro. Quando contou a Miguel, a reação dele foi de espanto e ternura. Abraçou-a e disse que aquele filho seria o símbolo da nova vida que estavam construindo. Mas no íntimo, Clara temia a reação da família Sabarreto. Tinha certeza de que a notícia chegaria até eles, e o instinto não a deixava errar. De fato, algumas semanas depois, Dona Graça soube da gravidez por uma amiga próxima. O choque se transformou em indignação. Disse que o filho estava cavando o próprio fracasso, que aquela moça só queria se segurar à herança. Miguel tentou argumentar, mas ouviu apenas o estalo seco de um telefone sendo desligado. A ferida era profunda demais para ser resolvida com palavras. Ainda assim, a notícia mexeu com os sentimentos do pai de Miguel, seu Augusto, homem sereno e justo. Ele não via a relação com maus olhos e considerava que talvez o filho finalmente tivesse encontrado um motivo real para amadurecer. O tempo passou e a gravidez evoluiu em meio a incertezas. As contas apertavam, a saúde de Clara exigia cuidados e o trabalho de Miguel rendia menos do que o necessário. Em certos dias, o abatimento tentava vencê-los, mas o amor, mesmo sob pressão, ainda resistia. Havia um carinho silencioso entre eles, um esforço mútuo para não permitir que as dificuldades apagassem o brilho do que tinham conquistado. Miguel, determinado, passou a buscar novos negócios, e Clara decidiu estudar contabilidade à noite, sonhando em ajudar de forma concreta. Certa manhã, enquanto arrumava o apartamento, Clara recebeu uma carta entregue por um motorista.
Reconheceu de imediato o brasão da família Sabarreto. Dentro, um convite formal e inesperado de Dona Graça, pedindo para reencontrá-la. O texto era breve, quase frio, mas deixava claro o desejo de conversar. Clara tremia, dividida entre aceitar ou ignorar. Miguel, ao saber, preferiu acompanhá-la. O reencontro foi marcado para um domingo, na antiga casa onde tudo começou. Quando chegaram, o clima era tenso. Dona Graça os recebeu com elegância contida. O tom habitual de superioridade havia diminuído, substituído por um cansaço discreto. A conversa começou com frieza, mas aos poucos foi ganhando humanidade. Ela questionou, ouviu, e pela primeira vez olhou para Clara sem desdém. Ao tocar o pequeno ventre saliente da moça, algo mudou em seu semblante. Uma avó começava a despertar por trás da mulher severa. Ainda assim, a paz não viria facilmente. O orgulho de Dona Graça resistia, e Miguel sabia que o caminho até a reconciliação seria longo. Quando deixaram a mansão, Clara sentiu o peso do olhar da sogra acompanhando-os pelo portão. Havia dúvida, talvez arrependimento, e no fundo, uma nova esperança. Naquela noite, já em casa, Clara encostou a cabeça no ombro de Miguel e sussurrou que sentia algo prestes a mudar, e tinha razão. O que vinha a seguir não seria mais apenas um conflito familiar, mas a mais profunda prova de amor que os dois teriam de enfrentar. O reencontro com Dona Graça parecia prenunciar um acerto inevitável, mas nenhuma das partes imaginava o tamanho da tempestade que se aproximava. À medida que os dias passavam, aquela tentativa de trégua revelou feridas que ainda estavam abertas. A gravidez de Clara avançava e o casal seguia firme, embora cercado de incertezas. Miguel continuava batalhando para expandir seu novo negócio, trabalhando incansavelmente entre reuniões e viagens curtas. Clara, cada vez mais segura, frequentava as aulas de contabilidade e ajudava nas finanças do lar. Era um período de progresso silencioso, até que a notícia da morte de seu Augusto, o pai de Miguel, abalou completamente a família Sabarreto. O funeral reuniu todos, e o clima era de luto e apreensão. Miguel foi recebido com frieza por alguns parentes, que o consideravam responsável pela desunião da família. Clara permaneceu ao lado dele, discreta, carregando o filho que crescia em seu ventre. As conversas ao redor eram em sussurros, como se o simples fato de estarem juntos ainda fosse motivo de censura. Dona Graça manteve-se distante durante a cerimônia, mas a dor evidente pela perda do marido parecia corroer um pouco do orgulho que ainda sustentava. Quando os olhares de mãe e filho se cruzaram, havia mais silêncio do que reprovação. Ainda assim, uma conversa decisiva pairava no ar, adiada apenas pelo respeito ao momento. Poucos dias depois, essa conversa finalmente aconteceu. Miguel foi até a mansão para resolver questões do inventário e acabou esbarrando na mãe na biblioteca. O tom que antes seria ríspido agora era contido, mas carregado de emoção velada. Dona Graça revelou algo que nunca havia dito. O próprio casamento dela com seu Augusto havia começado em meio a preconceitos semelhantes, pois viera de uma família mais humilde do que a do marido. Ela própria enfrentara os mesmos olhares que agora lançava sobre Clara. Com um tremor de voz, admitiu que talvez tivesse projetado no filho o medo de reviver seus próprios fantasmas. Miguel ouviu em silêncio, tentando compreender a dimensão daquela revelação. Perguntou se ela seria capaz de aceitar Clara de verdade, não apenas por obrigação. Dona Graça, por fim, respondeu que não prometia entender tudo, mas prometia tentar. Foi o primeiro gesto genuíno de reconciliação entre eles. Porém, a paz conquistada no papel logo seria testada fora dele. Alguns acionistas da empresa Sabarreto começaram a pressionar para afastar Miguel das decisões societárias, alegando que sua imagem estava manchando o nome da marca. As fofocas sobre o relacionamento ressurgiram nos jornais locais e os negócios começaram a sofrer impactos diretos. Clara, ao perceber, sentiu-se culpada. Achava que seu amor havia custado ao homem que amava o que ele mais prezava, o respeito público e a herança profissional.
Miguel, no entanto, não se deixou abater. Reuniu a equipe, apresentou novos projetos sustentáveis e, com o apoio de investidores menores, começou a reerguer a empresa sob outra filosofia. O discurso dele, centrado em mérito e inclusão, atraiu novos aliados e afastou os mais conservadores. Pouco a pouco, os resultados começaram a surgir e até a imprensa começou a mudar o tom. O casal passou a ser visto como símbolo de superação. Mesmo assim, o verdadeiro clímax ainda estava por vir. Durante um evento empresarial promovido meses depois, organizado para marcar o retorno da marca ao mercado, Clara foi convidada de honra. Dona Graça também compareceu. O ambiente era de expectativa e curiosidade. Muitos observavam atentos, esperando algum deslize ou atitude fora de lugar. Mas o que aconteceu surpreendeu a todos. Quando Miguel subiu ao palco para discursar e agradecer à mulher que havia sido sua força, pediu que Clara se juntasse a ele diante da plateia. Ao lado dele, sob as luzes, ela representava mais do que uma esposa. Era o símbolo de uma escolha que desafiou convenções e venceu o preconceito. O aplauso começou tímido, mas logo tomou o salão. Dona Graça, emocionada em silêncio, levantou-se e foi até o palco. Abraçou o filho e, diante de todos, reconheceu Clara como parte da família. Disse poucas palavras, mas suficientes para que todos entendessem que aquele ciclo havia se fechado. As câmeras registraram o momento, e antes do fim da noite, o gesto viralizou entre os presentes e nas redes sociais. A história que começara como escândalo agora se tornava exemplo de mudança e coragem. De volta ao apartamento, Clara chorou baixinho, não por tristeza, mas pela sensação de que, finalmente, o amor deles tinha deixado de ser clandestino. Miguel a observou em silêncio, sem precisar dizer nada. Ambos sabiam que o caminho ainda seria longo, mas já não havia medo. O ciclo de dores começava a se transformar em um legado, e enquanto o vento da madrugada soprava do mar de Salvador, Clara teve a certeza de que cada luta, cada lágrima e cada renúncia tinham valido a pena. O amor que antes desafiou o mundo, agora começava a transformá-lo. O tempo passou e o amor de Clara e Miguel deixou de ser apenas resistência para se tornar fundamento. O nascimento de Ana, a filha do casal, trouxe a eles um sentido novo de vida. Naquele pequeno apartamento antes marcado por incertezas, agora havia risadas e cheiro de café nas manhãs. Miguel trabalhava com mais equilíbrio e Clara, formada em contabilidade, começou a administrar as finanças da empresa. A união entre eles não era mais apenas romântica, mas também intelectual. Onde antes havia desconfiança, agora se firmava uma parceria sólida. Ainda assim, a lembrança das feridas antigas, as mesmas que quase os separaram, permanecia viva o bastante para lembrar que o amor só se sustenta com respeito e escolha diária. Salvador parecia diferente quando vista da nova perspectiva que conquistaram. O mar que testemunhara os primeiros encontros agora refletia o brilho sereno de uma rotina estável. Miguel recuperara o respeito do mercado e sua empresa se tornara referência em projetos de impacto social. Clara, com postura cuidadosa e firme, assumia as finanças e criava oportunidades para jovens de origem simples, refletindo a própria trajetória. Com o tempo, o nome Sabarreto deixou de significar apenas poder e passou a representar empatia, reconstrução e inclusão. Era como se o destino, que antes os separava por barreiras invisíveis, agora os unisse para transformar aquilo que existia ao redor. Dona Graça, por sua vez, reaprendeu o significado da palavra família. O nascimento da neta alterou sua visão do mundo de forma irreversível. No início, visitava pouco, sempre acompanhada por gestos contidos e palavras medidas, como se temesse ainda não ser bem-vinda. Mas aos poucos, a convivência foi desarmando os muros. Nas visitas seguintes, começou a ajudar Clara com o bebê, a preparar receitas antigas e até a rir de pequenas situações. De cada conversa surgia um fio de afeto, tecendo um novo laço entre ambas. Certa tarde, ao guardar um vestido que costurara para a neta, olhou para Clara e disse que enxergava nela a mulher que sempre desejou ser. Forte, serena
e fiel ao que acredita. O gesto de reconciliação se estendeu à empresa. Miguel insistiu em incluir Dona Graça nos projetos sociais e ela aceitou, com a condição de que as ações beneficiassem empregadas domésticas e mães solo. Assim nasceu uma iniciativa que rapidamente ganhou destaque. O passado da família deixou de ser um fardo e tornou-se motivo de aprendizado. Clara acompanhava as transformações com emoção contida, percebendo que o tempo, embora lento, tem o poder de curar o que o orgulho um dia feriu. Num fim de tarde, a família se reuniu no mesmo jardim onde tudo começou. Agora reformado, o espaço conservava a varanda com vista para o mar. Miguel segurava a pequena Ana enquanto Clara preparava o café. Dona Graça observava em silêncio, com um olhar calmo. As palavras entre eles já não eram necessárias. Havia uma harmonia simples, resultado de tudo o que suportaram e reinventaram juntos. Quando o sol se pôs, o dourado da luz refletiu sobre os rostos, selando o que parecia o último capítulo de um longo ciclo de aprendizado. Mas o destino ainda reservava uma última surpresa. Naquela noite, Miguel mostrou a Clara os planos de uma nova fase da empresa, a criação de uma fundação com o nome de seu pai, dedicada à educação de jovens carentes. O projeto, inspirado nas origens humildes de Clara e nas marcas que o preconceito deixara, emocionou a todos. Pela primeira vez, Dona Graça assinou como cofundadora ao lado do filho e da nora, simbolizando o perdão completo. O primeiro evento da fundação reuniu pessoas de diversas origens, empresários, funcionários e moradores dos bairros mais simples de Salvador. Miguel abriu o discurso falando sobre recomeços, mas foi Clara quem encerrou a cerimônia, com palavras firmes e doces. Disse que o amor não precisa nascer em igualdade de condições, mas deve crescer em igualdade de respeito. O público respondeu com aplausos, e naquele momento tudo se encaixou. De volta para casa, enquanto colocava Ana para dormir, Clara olhou pela janela e viu as luzes da cidade refletindo no mar. Percebeu que, embora o caminho tivesse sido árduo, nenhuma ferida havia sido em vão. A trajetória deles havia provado que não existe fronteira entre quem ama de verdade e quem aprende a amar. Salvador, silenciosa e luminosa, parecia guardar cada lembrança de sua história. O amor que começou em silêncio, em um olhar trocado entre paredes de poder e humildade, agora ecoava livre pelo tempo, marcado por conquistas, entendimento e transformação. Nada restava do medo, apenas a certeza de que, às vezes, para se reescrever, basta acreditar que toda tempestade traz em si o começo de um novo amanhecer. Os anos passaram como o vento que sopra do mar de Salvador, ora leve, ora forte, mas sempre deixando sinais da passagem do tempo. A história de Clara e Miguel já não era apenas um romance improvável, mas um exemplo de transformação que ecoava muito além das paredes que um dia tentaram separá-los. Ana cresceu cercada de carinho, assistindo ao amor dos pais se fortalecer em gestos simples, nos almoços de domingo e nas conversas que uniam gerações. Dona Graça, agora avó dedicada, tornara-se presença constante. A antiga frieza deu lugar a um afeto sereno, marcado pela consciência de que o perdão é o último degrau da maturidade. Naquele lar renascido, o passado continuava ali, mas transformado em lembrança, não mais em dor. Com o sucesso da Fundação Augusto Sabarreto, a cidade começou a enxergar em Miguel e Clara um casal de coragem. Matérias em revistas e convites para palestras se tornaram parte da rotina, mas nenhum deles parecia se deslumbrar. O propósito era outro: usar a própria história como forma de inspiração para aqueles que ainda se sentiam invisíveis. Em cada auditório que visitavam, Clara repetia o que aprendera com a vida: que o amor não é privilégio de poucos, e sim uma escolha diária que enfrenta o julgamento e o tempo. O público se emocionava, e Miguel observava com orgulho silencioso, reconhecendo na mulher ao seu lado a força que o guiara desde o primeiro instante. Com o passar dos anos, o império dos Sabarretos se reinventou. A empresa familiar ganhou novos braços, voltados para turismo sustentável e responsabilidade social.
O nome que antes simbolizava exclusividade, agora era sinônimo de inclusão. Clara, ao assumir a vice-presidência executiva, cuidou para que a fundação continuasse ativa, formando jovens contadores, gerentes e empreendedores vindos das mesmas comunidades onde crescera. Entre esses jovens, muitos viam nela um exemplo vivo de superação e coragem. Uma mulher que quebrou muros sem precisar ferir ninguém. Na mesma medida em que o sucesso aumentava, a serenidade também crescia. Aos domingos, a casa da família reunia risadas, crianças e memórias. Dona Graça, já mais velha, sentava à varanda com Ana, contando histórias do tempo em que tudo começou. Falava sem vergonha das próprias falhas, rindo de si mesma, e dizia que aprendera que o amor da família vale mais do que qualquer legado. Miguel, sempre atento, cuidava para que a mãe não se cansasse e acompanhava Clara quando ela regava as plantas. A mesma rotina simples que mantinha desde os tempos de dificuldade. Certa tarde, enquanto o sol se deitava sobre o horizonte, Clara encontrou um antigo caderno de anotações. Era o mesmo onde fazia cálculos e anotações nos primeiros meses do relacionamento. Nos rabiscos amarelados estavam sonhos antigos, alguns realizados, outros transformados pelo tempo. Folheou com um sorriso sereno, lembrando de cada momento vivido, de cada escolha que a trouxe até ali. Miguel a observava em silêncio e, ao se aproximar, perguntou sobre o que ela lia. Clara respondeu que estava apenas revisitando o primeiro mapa do que se tornaram. Nos anos seguintes, a história deles foi contada e recontada. Em documentários, artigos e até peças teatrais, o casal deixou de ser apenas nome e se tornou símbolo. Isso nunca os afastou de suas origens. Pelo contrário, serviu para reforçar a importância de preservar as raízes. Ana, já adolescente, herdou dos pais o mesmo brilho inconformado e decidiu estudar direito, dizendo que queria lutar pela igualdade com as palavras, como os pais haviam feito com as atitudes. A cada novo passo dela, Clara via ali o reflexo do amor que algum dia ela mesma achou impossível. Mas como toda história verdadeira, o tempo trouxe também despedidas. Dona Graça partiu em uma noite tranquila, enquanto dormia, deixando uma carta escrita à mão para os filhos e neta. Nela, relatava o orgulho que sentia ao ver que o nome Sá Barreto finalmente se tornara sinônimo de bondade. A perda foi sentida em silêncio, mas envolta em paz. Clara guardou a carta em uma moldura simples no escritório, como um lembrete do poder da mudança, que o amor é capaz de provocar até nas almas mais inflexíveis. Anos mais tarde, já com os cabelos marcados pelo tempo, Clara e Miguel caminharam juntos pelo mesmo jardim onde se conheceram. O mar seguia o mesmo eterno e calmo. Miguel disse que aquele lugar seria sempre o ponto de partida e de chegada de suas vidas, o símbolo de uma escolha que os uniu, mesmo quando o mundo dizia não. Clara concordou, olhando o pôr do sol que tingia o céu com tons de despedida. Em silêncio, soube que o tempo havia lhes dado tudo o que realmente importa: amor, propósito e paz. E assim, a voz do vento sobre Salvador parecia sussurrar a moral que o destino cuidadosamente escreveu. Não são as diferenças que definem uma história, mas a coragem de enfrentá-las. E entre o brilho do mar e a leveza da tarde, a trajetória de Clara e Miguel permanecia viva, não em contos ou manchetes, mas na memória de quem aprendeu com eles que o amor, quando é verdadeiro, nunca se apaga. Ele apenas muda de forma e continua iluminando o caminho dos que ainda acreditam. Se você chegou até aqui, obrigado por acompanhar essa história de amor, superação e transformação. Cada capítulo foi construído para mostrar que o sentimento verdadeiro é capaz de atravessar barreiras e reinventar destinos. Se essa narrativa tocou você de alguma forma, inscreva-se no canal para continuar acompanhando novas histórias como esta. Deixe o seu comentário dizendo o que mais emocionou ou surpreendeu e curta o vídeo para que mais pessoas conheçam essa jornada. A sua participação é o que mantém viva a vontade de contar histórias que inspiram, que fazem refletir e que lembram que o amor, quando é verdadeiro, sempre encontra um caminho.